Graça e paz de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui em nome de Jesus para mais uma reunião com você, para que você possa estar conosco conectado, ouvindo a voz e a palavra de Deus. Estarei trazendo uma mensagem rápida, estamos um pouco atrasados, mas não vamos deixar de falar desse Jesus. Jesus Cristo está nesse lugar e quer fazer com que você possa ouvir a voz dele. Coloque sua vida diante do Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor. Neste momento, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu para que você possa ser abençoado, para que você possa ouvir a voz dele, para que você possa refletir naquilo que Deus tem para a sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca a vida de cada filho teu, que possa estar, Senhor Deus, ouvindo este momento desta mensagem que estarei colocando, porque não é minha, mas é sua, Pai. É uma mensagem que o Senhor vem a trazer, Senhor Deus, para que cada um dos teus filhos possam, Senhor Deus, sentir a presença do Espírito Santo, sentir, ó Pai, a graça de Deus envolvendo cada um deles, ó Pai. Entra em cada casa, bate a porta, como diz a tua palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Senhor Deus, fala com cada um dos teus filhos, ó Pai. Traga, Senhor Deus, eles à tua presença, Senhor Deus, para que eles possam sentir, ó Pai, a presença verdadeira de Deus na casa de cada um deles, ó Pai. Senhor Deus, eu sopro, eu ministro, eu profetizo, ó Pai, a tua virtude na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para louvarmos o teu nome, Senhor Deus, para saber que só o Senhor é Deus e não existe outro além de ti, Senhor Deus. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Traz para nós a tua revelação, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Connect to the Bluetooth. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha alma foi a fé.
Senhor Deus Todo-Poderoso, quero abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 35. Amém? Diz a palavra do Senhor: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas esse texto é um texto bastante conhecido e que nos reporta aqui que Deus, o anjo, anuncia para Maria o nascimento no ventre de Maria de um ser que será chamado Filho de Deus. Como que isso acontece, amados? Tremendo, né? Isso é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Portanto, é uma forma da qual Deus encontrou de salvar a sua criação. Planejou isso. Isso foi profetizado por Isaías, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 9, e outros profetas do Antigo Testamento que está na Bíblia, que profetizou o nascimento do Messias, o Salvador. E esse Salvador veio de uma forma sobrenatural. Como é que ele poderia nascer? Se o pecado entrou pelo homem teria que ser resgatado também a sua salvação. Esse foi o plano de Deus. E logicamente, através de quem? Através do Filho de Deus. Temos a parábola das bodas, quando Jesus Cristo contando que há necessidade de vir o resgate, a redenção do pecado que teve no passado, teria que ser redimido pelo sangue derramado daquele próprio Criador. Então, é pela graça de Deus é que somos salvos. Deus presenteou a Jesus Cristo para o mundo para nos salvar. Por isso que João capítulo 3:16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não criou o homem para viver com dores, com reumatismo, com rugas e com dores, com machucados, com doenças e com essa violência toda que vivemos. Deus não fez isso. Deus é aquele que criou todas as coisas, todas as vegetação, todas as montanhas, as estrelas, o sol. O sol nasce todo dia, amados. Você vai lá todo dia. Ele é fiel. Ele não deixa de nascer. Tudo que Deus fez é perfeito, é correspondentemente ação de Deus na terra. E nós podemos ver isso pela sua criação. E lógico que o homem, que foi a coroa da criação de Deus, falhou, pecou e desobedeceu a Deus lá no paraíso. E a Bíblia diz que o primeiro homem pecou. E através do pecado entrou a morte. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. Entrou a morte e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos nós vamos morrer. Não tem outra solução. E é uma tristeza muito grande, não somente no coração dos seus parentes, dos seus amigos, como também do coração de Deus, porque Deus não queria ver esse sofrimento todo. Quando Jesus viu a morte de Lázaro, ele chorou, porque ele viu como é triste morrer uma pessoa querida, E ele pensou: meu Deus, quantos ainda iriam morrer nesse mundo, E quanta separação se faria, ou seja, a pessoa de sua família, a pessoa de sua esposa, filho de pai, pai de filho, tudo isso era sofrimento, e Deus não fez o homem para sofrer. Mas Jesus disse: no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois Jesus Cristo venceu o mundo. Como que ele venceu? Ele veio para redimir o pecado do homem. Por isso que o nascimento de Jesus aqui, como diz aqui, foi anunciado por um anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. E o poder do Altíssimo envolverá como uma sombra. É como uma sombra que envolveu Maria. Maria foi escolhida de Deus. Ali ela foi para gerar o Filho de Deus. Ela foi escolhida entre muitas mulheres, entre todas as mulheres do mundo, especialmente para que dali nascesse o Filho de Deus. Ela foi o veículo para que Deus pudesse trazer Jesus ao mundo. Mas quem é o pai de Jesus?
Não existe. José ficou perturbado quando soube que ela estava grávida, sendo noiva dele, né? E falou, mas como? Você não teve relação com homem algum? Mas o próprio Deus veio conversar em sonhos, falando com Pedro sobre a situação em que estava ocorrendo, para que ele pudesse entender, né? Através de todo o plano de Deus, não poderia falhar através do marido, do noivo. Não, Jesus depois teve outros filhos, ou seja, Maria teve outros filhos, né? Teve irmãos, Tiago, Judas, teve outras irmãs, está escrito na Bíblia isso, ele deixou escrito isso, e nós sabemos que o primogênito foi Jesus Cristo, quando Maria ainda virgem, teve a recepção deste poder. Este poder de Deus envolveu como uma sombra, e veio o poder que entrou no ventre e fecundou Maria. Da mesma forma que nasceu, Jesus é considerado o último Adão, ou seja, nasceu para fazer a redenção. O pecado entrou por um homem, mas Romanos capítulo 12 fala isso, e a morte passou para todos os homens. Mas Romanos capítulo 5, versículo 17 fala que também através de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré entrou a redenção, a salvação, né? E esse plano de Deus não pode falhar, mas esse plano de Deus depende do teu e do meu livre-arbítrio de escolher, de receber Jesus, de abrir o coração e dizer, Jesus, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas, né, eu não sou digno, mas trazei uma só palavra e eu serei curado, eu nascerei de novo. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz que aquele que receber Jesus Cristo, Deus lhe dará o poder de se tornar filhos de Deus. Para quê? Para morar na casa do Pai, para morar junto com o Pai, para ter uma nova vida só aqueles que o aceitaram e o receberam como o Senhor. Nós recebemos Jesus como Senhor, e é por isso que nós pregamos a esse Jesus. Então, ele nasceu sobrenaturalmente, fecundou em Maria, para que ali nascesse este homem, da carne, do sangue, para que passasse por tudo o que passou, para que depois ele também pudesse revelar a mim e a você. Ele disse o quê? Né? Não vos conformeis com esse século, né? Não tome a forma desse mundo, mas ele disse, o apóstolo Paulo fala isso, mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se turbe, não se fique perturbado, porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar morada para vocês. O Evangelho de João, capítulo 14. No Evangelho 14 também ele fala assim, eu não vou deixar vocês sozinhos não, né? Eu vos enviarei o Espírito da verdade, o Consolador, que vocês receberão, ou seja, esse Espírito de Santo que gerou Jesus dentro de Maria também, Jesus quando fosse para o céu, ia enviar o mesmo Espírito para nós. E no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, 8, Deus fala, Jesus Cristo fala para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder, né? Descerá o Espírito Santo também sobre vocês, e vocês serão novas criaturas. O Espírito Santo vai nascer, ou seja, vai fecundar dentro de vocês o Jesus que veio a este mundo. Então esse Espírito nos conduz, ele nos dá a direção, e é o selo, é a marca da minha e da sua salvação. Natal. Eu quero ler um texto com vocês em Lucas capítulo 2, no versículo 8, que diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens
a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, amados, Jesus nasceu. Ele é o Redentor, o Salvador de todo mundo. Como deixou tantos milagres, salvou, curou. Ele quer curar você, Ele quer tratar de você, Ele quer tratar de mim. E no versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante os vigias da noite. O Natal não precisa ser dia 25. Mas meu Deus, não é Natal, não é dia 25. Qual é o dia? Não tem. Jesus não deixou nem retrato dele e nem também deixou o dia do nascimento dele. Isso não importa, porque Jesus deixou o mais importante, o Espírito dele, que me revela que ele ressuscitou. É o meu testemunho, que ele diz: descerá do céu o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Então, esse Espírito é que me testifica que Jesus ressuscitou. Eu recebi, porque eu me tornei, como diz João capítulo 1, versículo 12, aqueles que o receberam, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu não sou digno, eu não mereço, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele nos faz filhos de Deus. Não nascemos filhos de Deus, nascemos como criatura, mas quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus, que é o selo da promessa, o selo da nossa salvação, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É isso que Jesus Cristo fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Basta você fazer essa oração, você vai receber Jesus Cristo no seu interior. Vai receber o Espírito dele, que representa ele, que vai guiar a sua vida. Ele é sua guia, esse é o guia. Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 30, 17, 18, 20, está lá tudo escrito sobre Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu. Então é fundamental. Quando dizem que aqui naquela noite os pastores vinham nos campos e guardavam o rebanho à noite, é porque naquela época os rebanhos tinham que ficar recolhidos, porque nevava e não tinha mais campo, então tinha que recolher o rebanho. Então, Jesus não nasceu na essa época lá em Belém, porque nessa época não tem chuva, não tem como comparar a época. Então, mas não importa a data. Sabe qual é a data que Jesus nasceu? Quando você o recebeu e ele te fez tornar filho de Deus. Aí é a data do Natal. Mas o Natal, nós comemoramos o Natal. Todo você que nasceu da água do Espírito também se une com a sua família. Você vê que o Natal é algo tão precioso que reúne famílias, reúne a comunhão. Pastor, mas é uma vez por ano, só essa falsidade. Não. É porque Jesus Cristo é o poder de Deus. Para que as pessoas se unem, troquem até presentes, não importa. Meu presente, não. Deixa eu trocar presente, isso aqui é uma coisa que é bonita, é gostoso trocar presente. Então você deve aproveitar esse período que é natalino para falar desse Jesus. Na nossa igreja eu falei para trazer um presente para Jesus. Traga uma pessoa para participar do culto, para conhecer como é bom servir a Deus. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra com você para que você seja abençoado. Senhor, em nome de Jesus, visita essas famílias, todo que vier ouvir, por acaso, abrir essa live, possa receber uma unção especial de Deus, um quebrantamento de coração. E se estiver enfermo, estiver passando dificuldades, lutas, depressões, Senhor Jesus, visita e recebe o poder de Deus, recebe a unção de cura, recebe o milagre de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Pai do Senhor.